Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos também desta vez. Pois é, já chegou a hora de fazer o resuminho da primeira parte do capítulo 45, retirando coisas novas e velhas da mala. Você viu de onde veio o regente? Pois é, o príncipe regente veio daqui. Vamos ver então mais detalhes? O resumão de hoje é o seguinte: então José, de tanta emoção, não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. Portanto, conclui-se que só havia varões ali, porque ninguém ficou com ele quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. E José levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e até a casa de Faraó, que deveria ser afastada, ouviu. Que choro foi este, hein? Da outra vez ele chorou bem baixinho na câmara. Aí José abriu o jogo. Disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai. Isso ele já sabia, porque já tinham contado para ele. Só que agora ele quer que o pai seja dele também. Não diz mais vosso pai. Veja bem que eu ando sempre destacando eu sou cada vez que aparece, pois é assim que Deus vai se apresentar a Moisés no Êxodo. Depois Jesus fala isso de si mesmo. E aqueles que estudam a Bíblia como tipologia dizem que esses personagens são tipos de Jesus. Você concorda? Eu, para ser bem sincera, concordo no caso de José e alguns outros, mas não todos os reis, como eles afirmam. Mas os irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da face de José. E como não ficaria? Eles já ficaram pasmados no capítulo 42, 28, quando descobriram que o dinheiro tinha sido devolvido. Mas José pediu com aquele jeitinho bíblico: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles chegaram-se, mesmo com o coração acelerado do susto. Então José continua: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Ele nem quer matar os irmãos, pelo contrário, os consola, dizendo: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Até agora, as únicas palavras novas são cá, que também poderia ser usada aqui, como no capítulo 43, 18, mas não foi, e conservação. Neste caso, é da conservação da vida que José se refere, pois a fome mata, mas ele descobriu uma técnica que não contou para ninguém, de como conservar comida por 7 anos. Eu já te avisei que tem gente na internet ensinando a estocar comida, pois estamos passando pelo Apocalipse 6 e vem fome por aí. José, sendo o anjo que é, os livra do peso na consciência por tê-lo vendido. Diz que foi por intervenção divina que eles fizeram aquilo. Você acha? José diz ainda que já houve 2 anos de fome no meio da terra. É engraçado falar assim, no meio da terra, né? Eu adiantei essas leituras que falam do meio para você pesquisar. Veja com atenção o que Deus está dizendo em Apocalipse 18:4 e descubra de que meio você precisa sair urgentemente. Mas José continua a instrução de que ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, e insiste em que Deus o enviou diante da face deles. Agora, essa palavra que ele usa, pelo que ele poderia ter falado por isso, mas enfim, a falha é dele. Lavoura e cega também são novas, mas tem mais exemplos mais tarde. Olha só o que Deus combina com o povo em Levítico 25, se não é para a terra descansar justamente no 7º ano. Aliás, leia o capítulo 25 todo, porque Deus está ensinando muita coisa ali. E com relação à lavoura, olha que bonito que Paulo fala em 1 Coríntios 3:9. Vós sois lavoura de Deus. Em João 15, Jesus se declara como a videira verdadeira
E Deus é o lavrador. Leia para se fortalecer. Quanto a restar, não resta muito a dizer, pois este verbo não foi usado antes, e quando for usado no Deuteronômio 28:55, fará parte da maldição de Moisés ao meu povo, o povo original da Bíblia, que tem a mania da idolatria. Ainda nesse versículo 6, eu quero chamar a sua atenção para os números. Já notou quantas vezes já foi falado nos números 2 e 5? Não? Pois os donos do mundo já, e eles copiam tudo que está na Bíblia para seus propósitos malignos. Já ouviu falar da águia ou fênix de 2 cabeças? Já ouviu falar do deus Janus, que tem 2 cabeças, uma representando o passado, outra representando o futuro? Por isso que o mês de janeiro se chama janeiro. Nós todos vivemos inseridos no paganismo. E o número 5 não começou aqui mesmo nessa história? E já já o povo vai ter que dar o quinto das colheitas ao faraó. É logo ali no capítulo 47. Então roubaram as estrelas de Deus para fazer as mais diferentes estrelas. A de 5 pontas virada para baixo representa uma coisa maligna, virada para cima é outra coisa maligna. É o famoso pentagrama. E o Pentágono nos Estados Unidos. Já pensou de onde veio a ideia? Da Bíblia, para servir ao demônio, que é o Deus deles. José considera que foi Deus que o enviou diante da face de seus irmãos, para conservar a sucessão deles na terra e para guardá-los em vida, por um grande livramento. E entende que assim não foram eles, senão Deus que o enviou, para que fosse antecipadamente ao Egito. Só alguém com um grande coração poderia pensar assim. Mais um detalhezinho de português. Se não, numa palavra só, que significa a não ser, se não, separado, como no capítulo 44:32, quando Judá está falando que, caso ele não leve Benjamim de volta, será culpado a Jacó. Português é assim. Também a locução verbal, ter posto, será que é esse mesmo nome? Já vimos vários exemplos antes. Ter andado, for achado, ter visto. Eu até cantei a musiquinha da Legião Urbana para você se identificar, lembra? José diz que Deus o pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. Mas será que isso também foi mesmo intervenção divina? Lembra que no capítulo anterior eu comentei que nem sempre o pai, mãe ou outro grau de parentesco são necessariamente da mesma família? Aqui é o caso. A Bíblia não entra em detalhes, mas o livro de Jazar, sim. Quantas vezes eu já aconselhei para você baixar e ler o livro de Jazar? No livro de Jazar, essa história se passa nos capítulos 58 e 63. Faraó, o que sonhou, morreu e deixou seu filho Magrom aos cuidados de José. Magrom já era quarentão, hein? Magrom topou. E tudo continuou como era antes no quartel do general Abrantes, na vida de José. Lembra que o primeiro faraó, que não sabemos o nome, já havia posto José como segundo na sua casa? Mas como o título Faraó continua, a gente, quando não leu Jazar, pensa que é o mesmo. Se você ler Jazar, só vai acrescentar. Magrom deixou José também como regente em toda a terra do Egito. E daí você vê de onde surgiu a ideia dos príncipes regentes. Eu não encontrei regentes antes nem depois daqui. Se você achar, deixa aí nos comentários. Aí José pede aos irmãos para se apressarem e subirem ao pai deles. E não só de José, como ele diz agora, meu pai. E dita as palavras para eles dizerem, assim tem dito o teu filho. Viu como ele fala teu filho e não o vosso filho? A gente aprende errado esse pronome. Por exemplo, quando reza o Pai Nosso, é comum usar vós, vosso. É para dizerem que Deus o tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. E é para ele descer a ele sem demora. O verbo demorar já tinha aparecido no capítulo 19, na história de Ló.
Ló demorava para se aprontar e eu demorei para me lembrar. E aqui está a terra que José vai colocar a família para habitar. Gozem da pegadinha do vídeo anterior. Tem mais leituras com Gósen. E Gósen vai fazer parte da herança de Judá, quando Josué vai fazer a divisão das terras conquistadas. Mas comece a pensar desde já. Se Gósen está no Egito, como é que vai fazer parte da herança de Judá? Em Josué 15:51, sendo que eles vão sair daqui para Canaã no Êxodo? Pensa, 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 cabeça. É importante estar perto das pessoas queridas, não é? José quer que Jacó esteja perto dele, ele juntamente com os filhos e os filhos dos filhos, que são os netos, né? De Jacó, que a estas alturas já são muitos. E não só eles, também os bichos e tudo que Jacó tiver. José se compromete a sustentá-los ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Tem uma passagem bonita com o verbo sustentar em 1 Reis 17:4. Ali Deus vai ordenar aos corvos que sustentem Elias no período de seca, que aliás foi ele mesmo, Elias, quem provocou. Elias não pereceu de fome. Aqui José não quer que Jacó, filhos, netos e tudo que tem pereçam de pobreza. Então já se vê que a pobreza também mata, principalmente quando se estava acostumado a ter abundância. A pobreza não é de Deus. Leia atentamente as leituras que eu deixei em negrito, inclusive em Deuteronômio 15:4, no ano da remissão. Moisés está dizendo com todas as letras, para que entre ti não haja pobre. E só para eles não esquecerem, José os anima: eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim. Ai, 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 essas divisões. Enfim, é a boca de José, é ele mesmo que está falando. José pede para fazerem saber a Jacó, o pai dele, toda a glória dele no Egito e tudo o que viram, e apressarem-se a fazer descer Jacó. Outra história recheada de detalhes no livro de Jazar. Então José lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, por parte de mãe, e choraram José e Benjamim também, ao pescoço de José. Imagina a cena, 2 homens chorando. Quem foi que disse que homem não chora? Aqui eles choram o tempo todo. Ainda mais no caso desses 2 irmãos que não se viam desde a infância. Que reencontro emocionante. Mas vamos deixar os irmãos matando as saudades e vamos encerrando esse vocabulário com muito choro. Mas choro de felicidade é bom, né? A Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a leitura da segunda parte dessa história, que é quando Faraó, Magron, ouve falar dos irmãos de José. Até breve.